E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica, e hoje é sexta-feira, é dia da gente fazer as questões relacionadas à nossa revisão de quarta. Para você que está chegando agora no canal, não sabe, toda quarta-feira a gente está fazendo revisão de filosofia. O último tema foi filosofia helenística e neoplatônica. Hoje a gente vai fazer questões. As questões que eu selecionei são do Enem Filosofia Helenística, muito mais helenística, porque o neoplatonismo ele é pouco cobrado, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, ajuda mesmo, viu, gente? Me siga na Twitch também. Essa aula sobre filosofia helenística e neoplatonismo eu já fiz na Twitch, disponibilizei materiais para vocês. O link da Twitch está na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui. E também tem o nosso Discord, eu vou deixar o link aqui, mas se você chegar na Twitch, você já tem acesso. Se você fizer um código lá, escrever lá o exclamação Discord no chat, você chega lá direto no nosso Discord, que é onde eu coloco todo o material que a gente produz. Eu tô com essa voz assim meio de sono, eu tô meio resfriado, é bom que se diga, mas estamos aqui, né, gente? Eu tô gravando esse vídeo antes da gente fazer a revisão, tô gravando esse vídeo na quarta, você tá vendo na sexta, mas tudo bem, ou de sexta ou mais pra frente, certo? Então a gente vai fazer questões aqui relacionadas à nossa aula, vai ser muito bacana. A primeira questão cobrada no Enem 2018 é uma questão simples, direta e objetiva, mas você precisa saber sobre filosofia helenística. A quem não basta pouco, nada basta, é o texto. Essa é a primeira questão aí, então a gente já tem o texto. A quem não basta pouco, nada basta. Uma questão aí, uma frase de Epicuro, né, da doutrina do epicurismo, uma das correntes da filosofia helenística. Só se lembrar o que a filosofia helenística buscava. A filosofia helenística busca ataraxia, eudaimonia, felicidade, ausência de inquietude. Essa é a base da filosofia helenística. Cada corrente filosófica, ou epicurismo, ou ceticismo, ou cinismo, vai tentar buscar de uma maneira. Vamos lá. Remanescentes do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Qual virtude que essa máxima apresenta? Ó, tá escrito assim, a quem não basta pouco, nada basta. Ó, se não te basta pouco, não basta nada. A, esperança tida como confiança do porvir. B, justiça, interpretada como retidão de caráter. C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. D, coragem, definida como fortitude da dificuldade, ou é prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Para pensar, você tem que saber sobre epicurismo, sobre conceitos gerais da filosofia helenística, e aí você fecha, foca, epicurismo. A alternativa correta sobre Epicuro de Samos, que foi o grande idealizador dessa doutrina, é a alternativa C, temperança, marcada pelo domínio da vontade. Por que temperança? O que é temperança? Moderado. O epicurismo fala pra gente que você precisa ter tranquilidade, viver moderadamente para poder ser feliz, buscar a ausência de inquietude. E você não precisa ter tantos bens materiais. Isso é uma doutrina que parece em todas, né? Por exemplo, Diógenes, na doutrina do cinismo, também fala que você não precisa de mais do que você precisa para viver. Então, temperança, moderado, marcada pelo domínio da vontade. Não está falando de esperança, temperança, no sentido de que precisa de mais. Não, seja moderado. Não está falando de justiça, não está falando de coragem, nem de prudência. É só você ler o texto, gente. O texto que é básico. Quem não basta pouco, você precisa de muita coisa, não. Nada basta. Se você acha que você precisa de mais, então nada basta. Você sempre vai querer mais. Então, ó, seja temperado. É isso. Enem 2017, PPL, meu celular aqui só no chamamento, deixa eu tirar o Vibracal. Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade 2017, eu não acho que as questões sobre filosofia helenística sejam difíceis, mas vocês coloquem aí nos comentários. Jamais, a respeito de alguma coisa, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu? Foi restituído. Restituída a quem? A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída? Então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faça uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem.
do mesmo modo como fazem o que se instalam em uma hospedaria. Então, Epicteto, a introdução ao manual Epicteto, a característica do estoicismo, que aí a gente entra numa outra doutrina, presente nessa citação do filósofo grego Epicteto, então ele fala assim, jamais diga eu perdi, eu restituí. Em relação a pessoas, em relação à propriedade. É o que o texto está falando para a gente. Então tá lá, a característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é A. Explicar o mundo com números, porque tá cheio de subtrair aí, né? B. Identificar a felicidade com prazer. C. Aceitar os sofrimentos com serenidade. D. Questionar o saber científico com veemência. E E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Eu acho que não ficou difícil não, viu? Sabendo da característica base das filosofias helenísticas, das correntes filosóficas helenísticas, e aí você vai afunilar no estoicismo, e eu vou explicar o que de fato, qual que é uma característica marcante do estoicismo. Como característica marcante no estoicismo, gente, nós temos a ideia de não se preocupar com o que você não pode mudar. O estoicismo, ele fala, preocupe-se com o que você consegue transformar. O que você não consegue, o que foge do seu controle, não tente. Isso vai te levar a um caos. Você precisa ser sereno, entender, aceitar a vida do que você não pode mudar. Então, principalmente quando fala da morte. O texto fala, inclusive, mas quem subtrai é mal. O que te importa por meio de quem aquele que te dá te pede de volta? Ele fala assim, você não tem que se importar. Alguém te tirou a propriedade. Você vai ficar se preocupando em saber se o cara é mal ou não? É o que o estoicismo fala. Não é o que eu estou falando. Quando a pessoa faz sacanagem com você, você quer ir lá e descer a porrada na pessoa, assim, em algum sentido, né? Jurídico ou não, se a pessoa foi errada e tal. O estoicismo fala assim, não se preocupe com o que você não pode mudar. A pessoa é ruim. O azar é dela. Sabe? Eu não quero saber, quero saber de mim. Então, nesse sentido, o estoicismo, a alternativa correta aqui para a gente é a alternativa C, aceitar os sofrimentos com serenidade. Você precisa aceitar esse sofrimento. Quando uma pessoa morre, uma pessoa querida, um ente querido morre, na concepção do estoicismo, porque na prática não é fácil fazer isso, né? Na teoria você pensa, mas na prática, quando acontece, uma pessoa querida morre, aceita o sofrimento com serenidade. É porque você não vai conseguir trazê-la de volta à vida. Então, não se preocupe com o que você não pode mudar. Viva, sabe? É difícil. Pra caramba, né? Ele não tá explicando o mundo em números, porque tá cheio de subtrair aí, foi restituído, subtrair, somei. Não tá tentando identificar a felicidade com prazer. Onde que ele tá falando de prazer aqui? A D fala assim, questionar o saber científico com veemência. Que saber científico é o que está sendo discutido no texto? E a E fala considerar as convenções sociais com desprezo. Nossa, que resposta ampla, né? Então, alternativa C, espero que vocês tenham acertado. Vamos para a terceira questão. São 4 questões hoje aqui sobre filosofia helenística. Do Enem 2016, o Enem tradicional. Sobre Pirro. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso. Nada é nobre nem vergonhoso. É um meio termo. Não é nobre nem vergonhoso. Justo ou injusto. E que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume. Nada sendo mais isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Diógenes Laércio, texto de Diógenes Laércio, Vida e Sentença dos Filósofos Ilustres. Eu só quero relatar aqui, por isso que eu estava procurando aqui, eu tenho um relato interessante para fazer aqui do Pirro, que é uma passagem do Pirro, que eu acho sensacional, que é sobre a filosofia do Pirro. E quando eu estava preparando essa aula na Twitch, eu dei risada ao lembrar disso, que eu peguei aqui o meu plano de aula sobre o Pirro mesmo e comecei a rir disso. Quer ver? Eu só vou achar aqui rapidamente, não precisa nem fazer corte, né? Eu tô procurando aqui porque eu sei mais ou menos onde tá. Se eu não achar, vou ficar à mercê, né? Vou ficar à deriva aqui, mas tudo bem. A few moments later. Meanwhile.
É porque tem uma passagem do Pirro, tem a ver com isso que ele está falando, principalmente quando se pensa na questão do precipício, essas coisas todas. Quer ver, ó? Calma aí que eu vou achar, gente. É a questão da suspensão dos juízos, né? O Diógenes Laércio, ele, se eu não me engano, foi com Pirro isso. Acho que foi o Diógenes Laércio que caiu num precipício, eu não tenho certeza. E o Pirro passou reto. Bom, eu não vou lembrar aqui, mas o Pirro passou reto porque ele falou, eu não vou suspender os meus juízos, eu não vou te ajudar porque eu não posso, eu tenho que ter um meio termo, então você tem que resolver isso sozinho. Tem uma famosa imagem que é do Pirro, não sei se vocês já viram uma pintura já, acho que já fins medieval e já renascentista. Ele está num navio e a tempestade rolando, o povo todo desesperado dentro do navio e o Pirro sentado dando risada de um porco. Tem um porco assim, ele tá rachando de rir do porco assim. Ele tá tipo assim, no sentido de nada é justo ou injusto, não vou suspender meu juízo e por aí vai. Mas tem essa ideia do outro que cai num precipício e o Pirro tá passando e ele não ajuda, ele finge que não vê. É muito engraçado essa doutrina, a doutrina, né, do ceticismo. O ceticismo, conforme sugerido do texto, caracteriza-se por quê? Segundo aí o que a gente nada é justo ou injusto, tal, e por aí vai. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida infeliz. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem. O homem o quê? O homem bom e belo. Olha, então, a fim de proteger o homem bom e belo. Pensando nisso, na doutrina do ceticismo, que é a doutrina do Pirro, não quer suspender juízo, nada é certo ou incerto, nada é justo ou injusto, a gente não vai chegar a nada. Acho que dá para saber qual que é a resposta, né? Acho que dá para fazer essa resposta aí tranquila. Alternativa correta, C. Defender a indiferença e impossibilidade de obter alguma certeza. O ceticismo é isso. Eu não vou chegar a certezas. Eu não estou julgando, eu não julgo, não vou chegar a certeza se é certo ou incerto, justo ou injusto. Então ele defende a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Esse é o cético segundo Pirro de Élida, ou Pirro de Elis, como vocês quiserem chamar, tá bom? Alternativa A está errado porque desprezar quaisquer convenções e obrigações. Ele não está falando de obrigações da sociedade, não é desprezar obrigações da sociedade. Se caracteriza, você vive em sociedade, que é outra coisa diferente. Aqui a gente está falando de vida, o ceticismo enquanto vida. Só lembrando que nas doutrinas helenísticas não há um debate muito bem estabelecido sobre questão de sociedade. Porque o helenismo, basta lembrar, o helenismo ele inicia com a dominação do Império Macedônico no mundo grego, onde se tira a autonomia das cidades gregas. A Grécia, mas lembra que o helenismo ele acaba sendo uma doutrina muito mais pela ideia do que pelo tempo presente, porque você chega até em Roma, por exemplo, em Roma Antiga, com filosofias helenísticas. Mas, como você não tem autonomia da cidade, não há uma discussão política necessariamente, uma discussão da sociedade como se tinha antes. Como se tinha em Platão. Platão discutia o que ele achava que era política para ele, Sócrates fazia isso, o Aristóteles fazia isso, o que é uma sociedade. Lembra disso? Aqui na helenística não, então descarta aí. B, atingir o verdadeiro prazer, como está falando de prazer, não está falando de prazer aqui na doutrina do Pirro, está falando de suspensão de juízo e que você não vai chegar a uma verdade. A D fala assim, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Que esperança transcendente é essa? Ou que questão é essa de se ocupar-se com a esperança do quê? Certo? E a E fala assim, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Qual que é o debate que se faz? Suspensão dos juízos, você não consegue mudar. Esse é o ceticismo de Pirro. Fechou? Vamos para o Enem 2014 agora, a última questão que a gente faz hoje. Eu sei que às vezes eu demoro muito para fazer questões, mas eu gosto de debater sobre as questões. Aqui a gente não está treinando o tempo de questão do Enem. Se fosse treinar o tempo de questão, eu faria rápido aqui. Mas não é. Isso aqui funciona como suporte de revisão, certo? Alguns dos desejos são naturais e necessários.
Outros, essa doutrina também é bem definida para a gente, tá? Do epicurismo. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários. Falamos muito disso na revisão. Mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito. Quando é difícil obter sua satisfação, ou parecem geradores de dano. Epicuro de Samos, as doutrinas principais do Epicuro de Samos. No fragmento da obra filosófica do Epicuro, o homem tem como fim, sobre o epicurismo, a. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. De novo, vem com obrigações sociais o Enem, né? C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. E defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Para pensar, porque inclusive você tem respostas aqui, você deve ter percebido, tem respostas aqui nessa questão que remetem a outras doutrinas do período helenístico para confundir a gente, os famosos distratores. Mas a alternativa correta é a alternativa A. Segundo a ideia filosófica do Epicuro, é alcançar o prazer moderado e a felicidade. Como assim? Vamos explicar. Ele define que nós temos 3 formas de desejo. A gente falou isso em revisão, tá? Vou deixar a revisão sempre linkada aqui no ISIM que a gente fala, né? No CARD, eu falo CARD. Quais são os desejos naturais e necessários? São aqueles que você deve ter, segundo o Epicuro, segundo o epicurismo. Comer, beber, dormir. Eles são naturais e eles são necessários, porque senão você não sobrevive, você precisa comer, beber e dormir. Mas existem os desejos que são naturais, porém não necessários. É natural comer, mas comer em excesso é necessário? Não, então esse você tem que evitar. Comer, mas não comer em excesso. Então é um desejo natural, mas não necessário. E existem aqueles que são nem naturais e nem necessários. Não é natural seu a cobiça, a inveja, e ele não é necessário. O consumo, ele não é um desejo natural seu. E ele, então, você deve evitar. E ele também não é necessário. Para o epicurismo, para você ter uma vida, para buscar a sua felicidade, é o prazer moderado. São desejos naturais e necessários. Eu não preciso ir além, certo? As outras estão erradas por quê? Porque não está falando de valorizar deveres e obrigações sociais. Lembra o que eu falei na outra? A gente não está discutindo, inclusive, sobre obrigações sociais dentro da filosofia helenística. A C fala assim, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Não é o epicurismo que está falando sobre aceitar sofrimento. D. Refletir sobre os valores e normas dadas pela divindade. Qual que é o debate sobre divindade no texto e qual que é o debate sobre divindade dentro do helenismo? E a E fala assim, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. A gente está falando de epicurismo e não de ceticismo. Compreenderam? Então, é só lembrar dos desejos naturais e necessários, que são os que você precisa ter, segundo o epicurismo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham acertado. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acharam essas questões fáceis ou difíceis ou moderadas. São todas questões de Enem. Eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. É que eu tô com nariz, você sabe, né? Beijo, gente.